Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia, e vocês? Você, como é que tá? Bem, obrigada, Maurício. É você que vai me auxiliar aqui, é isso? Isso, exatamente. Então tá, Gé. Deixa eu só fazer uma chamada aqui, né, para ver se temos aqui os apresentadores dos respectivos trabalhos aqui da sala. Então, eu tenho o primeiro que consta para mim aqui é Cocriação, uma investigação na literatura acadêmica do Brasil. Bom dia, sou a professora Rosani e estarei apresentando. Bom dia, professora Rosane. Obrigada por estar aqui conosco. Depois, Maurício, a gente tem uma sequência ou é a sequência do que estão aparecendo os vídeos aqui para mim? Me parece que a Sequência, sequência é aquela que está na sala online. O primeiro trabalho é de Fernandes. Não, correto. não, desculpa, é de Aí, Frontlin. eu tenho Reis e qualidade da Fernandes. informação e desempenho social, Uhum. tá como o Esse é primeiro o da último. lista. Ah, É o tá primeiro da meu. lista? É, da Beurim. Aqui na chamada tá como o primeiro. Ah, ok. E aí o segundo tem a cocriação, investigação na literatura e análise bibliométrica dos fatores de desempenho e inovação em clusters industriais como o terceiro. Então, pera um pouquinho. Primeiro vai ser qualidade da informação, então. Isso. Isso, correto. Depois a gente vai com cocriação e depois a gente vai com análise. Então, eu só consigo acessar aqui, só que eu não consigo ver os nomes. Eu consigo acessar os trabalhos, mas não os nomes. Aí eu tenho que pegar aqui em programação, é isso? Isso, isso. A primeira apresentadora, pelo que eu estou puxando aqui, Sou eu. vai ser a Marília. E na sequência, Sou o eu, Cocriação, Rosani. o professor Roseni, e o terceiro com a Paloma, correto, Paloma? Exatamente. Aqui, achei, bonitinho. Agora sim, mas não tá mesmo nessa Tá, a hora. gente tá 1 minuto para as 8h30, né? Uhum. Então, a gente, assim, só passando um pouquinho, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser a ordem. A gente tem a moderação, tem o Glauco e o Zé aí que estão na equipe também. Uma pergunta, vocês estão ouvindo barulho do lado de cá? Porque qualquer coisa eu vou mutando, tá? Não, Tá tá tranquilo? ok. Não, As apresentações elas estão aqui já abertas na lista. A gente tem 8 minutos de apresentação, 8 minutos de discussão para cada trabalho, tá? Como script, a gente no online tem apresentado os vídeos, tá? Uhum. Então, aí a gente passa o Eu sei que vídeo. eles Ok, têm a opção de que vocês possam de passar o vídeo ou deles apresentarem em PowerPoint. Isso. Correto. Então Daí tá. eu ia perguntar para vocês, assim, na ordem, né? Marília, você prefere o vídeo ou prefere apresentar? Isso, Marília, o que que você prefere? Tanto faz. Por mim, eu estou com os dois aqui. Se a professora Aline quiser que eu retome, falo pelos slides ou o vídeo, a apresentação é a mesma. Não muda muito. É indiferente para mim. Maurício, o que está sendo mais usual? No online tem sido mais usual os vídeos. Então vamos começar com o vídeo. Posso, então, como a gente está com 8h31 aqui, começar em ponto e fazer a abertura, então, da sala? Fica à vontade. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada por terem escolhido o SEMEAD. Parabéns por estarem aqui no SEMEAD. Eu sou a professora Aline Bento. Eu sou professora no programa de Stricto Sensu da USCS, que é a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Lá nós temos 4 estrictos, eu estou em um deles, que é o estricto em administração. Então, é um prazer estar aqui com vocês, ouvir um pouco, né, da pesquisa de vocês, conhecê-los, isso é um grande prazer. E não se esqueçam que esse é um espaço para que a gente possa conversar sobre as pesquisas aqui,
porque elas têm alguma relação, e essa relação pode ser frutífera para outros trabalhos acadêmicos, né? Então, muito obrigada. A gente vai começar a primeira apresentação do trabalho, que vai ser apresentada, então, pela Marília Ferreira, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. O título do trabalho é Qualidade da Informação e Desempenho Social de Cooperativas, Efeitos Sequenciais do Conhecimento e Interorganizacional. Conhecimento interorganizacional. Marília, nós conversamos antes, né? E ficou decidido, então, nós passarmos o vídeo inicialmente e depois a gente abre para que a gente possa conversar um pouquinho sobre sua pesquisa. Então, vou compartilhar a tela aqui, tá? Com o primeiro vídeo. Só para verificar se vocês estão com áudio também. Vocês me confirmam? Deixa eu... Tá saindo o áudio da tela? Não, não. Segundo. Deixa eu sound aqui. Trata do E artigo agora? Qualidade da Informação. Ok. Coloca no começo. Olá, meu nome é Marília e esse vídeo trata do artigo Qualidade da Informação e Desempenho Social de Cooperativas, Efeitos Sequenciais do Conhecimento Interorganizacional. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim, juntamente com a professora Ilse e os meus colegas do programa de pós-graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, o Tiago, a Beatriz e o Edson. Na introdução, nós relatamos que as cooperativas, elas são organizações sociais que atuam diretamente na direção de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, que elas possuem estratégias de empreendedorismo social que geram valor aos seus beneficiários e à sociedade e que elas se destacam na criação de empregos, na promoção de mudanças e inovação social, na redução de desigualdades, no desenvolvimento local e que elas têm utilizado relacionamentos interorganizacionais como estratégia para fomentar os resultados organizacionais e sociais. Que as informações trocadas nesses relacionamentos são capazes de potencializar a eficácia dos recursos individuais e compartilhados, o que requer cuidado, uma vez que a qualidade da informação ela é determinante para o sucesso das cooperativas. Então, sob a lente da visão baseada em conhecimento, o conhecimento ele é considerado um recurso essencial ao direcionamento social em relacionamentos interorganizacionais. E o conhecimento interorganizacional, ele é capaz de catalisar iniciativas que geram potenciais benefícios ao desenvolvimento sustentável. Então, diante disso, né, e devido às peculiaridades da estrutura relacional interorganizacional dentro do movimento cooperativista, surgem dois desafios ainda inexplorados. Primeiro, a necessidade de explorar de forma concomitante as dimensões ligadas a elementos técnicos e relacionais do conhecimento interorganizacional, que é a integração e o enraizamento do conhecimento, e também o fato de ser imprescindível uma análise minuciosa dos caminhos dinâmicos da cadeia sequencial do conhecimento interorganizacional, uma vez que para as cooperativas poderem acessar amplamente as vantagens colaborativas e competitivas derivadas desses elementos, esses caminhos são importantes. Então, diante disso, a nossa pesquisa ela tem como objetivo examinar a mediação sequencial dos elementos do conhecimento interorganizacional na relação entre a qualidade da informação e o desempenho social de cooperativas. O nosso referencial teórico ele foi subdividido em 4 subtópicos. O primeiro trata da qualidade da informação e do desempenho social e fundamenta a hipótese de que a qualidade da informação ela é positivamente associada com o desempenho social. O segundo subtópico ele trata da qualidade da informação e do conhecimento interorganizacional e fundamenta as hipóteses de que a qualidade da informação ela é positivamente associada com a integração e com o enraizamento do conhecimento. O terceiro subtópico
trata do conhecimento interorganizacional e do desempenho social, onde tanto a integração quanto o enraizamento do conhecimento é positivamente relacionada ao desempenho social. E, por último, temos a mediação sequencial do conhecimento interorganizacional, que fundamenta a hipótese de que a integração do conhecimento e o enraizamento do conhecimento mediam sequencialmente a relação entre a qualidade da informação e o desempenho social. Em relação ao nosso método, o modelo conceitual proposto ele foi operacionalizado por meio de uma survey com os gerentes de cooperativas financeiras autônomas filiadas ao Sicredi. Os dados eles foram obtidos por meio de um questionário online na plataforma profissional LinkedIn. 132 respostas foram válidas. Nós identificamos características demográficas, realizamos pré-testes e as variáveis elas foram mensuradas com escalas multi-itens. A variável independente é a qualidade da informação, a variável dependente é o desempenho social, as mediadoras são as dimensões do conhecimento interorganizacionais, que é a integração e o enraizamento do conhecimento, e nós também utilizamos algumas variáveis de controle. A técnica utilizada para a obtenção dos resultados foi a modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais, PLS. Duas hipóteses foram rejeitadas, H1 e H4, e 4 hipóteses não foram rejeitadas, ou seja, foram confirmadas, H2, H3, H5 e H6. Bom, no nosso estudo, nós identificamos a relevância das cooperativas para o cenário global de sustentabilidade e percebemos que ela apresenta tanto oportunidades quanto desafios não totalmente respondidos. Os nossos resultados, eles mostram que a qualidade da informação não apresenta associação direta com o desempenho social, mas está associada à integração e ao enraizamento do conhecimento. Nós observamos mediações totais da integração e do enraizamento do conhecimento nas nossas relações analisadas, o que conduz uma cadeia sequencial que vai conectar a qualidade da informação ao desempenho social das cooperativas. Nós contribuímos ao responder às diversas chamadas recentes por pesquisas que cobram um aprofundamento dos resultados sociais das cooperativas, contribuímos ao aprofundar a qualidade da informação em relacionamentos interorganizacionais, ao examinar o papel sequencial de elementos tanto técnicos quanto relacionais do conhecimento interorganizacional. Nós também contribuímos ao examinar de forma simultânea a integração e enraizamento do conhecimento como direcionadores do comportamento voltado ao desempenho social em cooperativas financeiras. Os resultados, eles podem promover aprendizado, por meio das redes interorganizacionais, uma vez que a gente consegue combinar as informações com as experiências. As evidências, elas são um meio de disseminar o conhecimento, motivando a interface entre a universidade e as cooperativas. E a gente também apresenta algumas limitações, apesar das nossas escolhas metodológicas feitas com cuidado. Sabemos que outras abordagens metodológicas elas podem ser utilizadas, já que o desempenho social é uma métrica subjetiva. Também sabemos que outras formas podem ser empregadas para examinar os elementos informacionais. E também sabemos que existem outras configurações dinâmicas de caminhos que podem promover aí essa análise entre cooperativas, como, por exemplo, uma mediação moderada ou uma moderação moderada. Essas são as referências, utilizadas para a elaboração da pesquisa. E aqui nós finalizamos esse vídeo apresentando esse artigo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Marília, pela apresentação. Marília, comenta um pouquinho, porque eu vejo aqui que são 5 autores, E os 5 autores estão ali no núcleo de contabilidade da universidade, é isso mesmo? Isso, todos nós somos orientandos da professora Ilse. Eu sou do pós-doutorado,
o Tiago, a Beatriz do doutorado e o Edson do mestrado. E aí a gente uniu esforços ali, cada um na construção do questionário, da ideia, a coleta, que é um desafio muito grande quando a gente faz pesquisa, né, quali, e muitos, a Beatriz e o Tiago já trabalham há algum tempo com cooperativa, e eu vim aí para, por último, cheguei no núcleo para somar nessa ideia aí de cooperativa, de desempenho, de conhecimento interorganizacional. E você falou que está fazendo pós-doc lá, é isso? A Isso. relação da sua pesquisa com esse tema. Então, é uma novidade. Eu fui aluna do doutorado lá, eu fiz o doutorado lá na UFSC, porém eu era mais da parte quantitativa e da área financeira. E Hum. aí, quando surgiu a oportunidade para a área de sistema gerencial, aí eu submeti um projeto e acabou que deu certo. Então, assim, para mim é uma novidade muito grande. Eu mudei um pouco de área na minha pesquisa. Então, a professora Ilse, né? Não sei se você conhece ela, mas ela é muito querida. Então, é um novo projeto aí que a gente está desenvolvendo. Os meninos já fazem parte, já são orientandos dela desde PIBIC, graduação, mestrado, o Tiago e a Beatriz no doutorado, eu que sou a mais nova novidade no tema aí. Não, mas parabéns, parabéns pela trajetória, pelo caminho dentro da academia. Vou abrir aqui para perguntas, ver se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o artigo apresentado pelo estudo, né, apresentado então pela Marília. Alguma pergunta? Eu só quero parabenizar. Eu acho assim a temática muito interessante, porque cooperativas é um objeto de estudo que na década de 70, 80 houve um crescimento muito grande das associações de cooperativas. Então ele nem, não se exaure a temática. E o Sicredi, ele é com certeza um dos mais fortes que tem mais agregados, né? Então, parabéns aí pelo estudo. Muito obrigada. Mas Marília, queria te perguntar, porque quando a gente quer resposta para pesquisa quantitativa, é um desafio. Então, primeiro, fazer o questionário é muito bom, porque a gente relaciona todo o referencial teórico, e aí a gente tem lá os nossos construtos, os indicadores para cada construto, é lindo. Aí você coloca um questionário, as coisas, ai, será que são muitos indicadores? Vão demorar 10 minutos? Não, vão demorar 15, mas eu vou colocar 10 aqui, e assim, né? Mas quando você coloca, no caso de vocês no LinkedIn, tem o desafio de conseguir as respostas, e respostas válidas, como você mesma mencionou. E como é que foi para vocês essas rodadas de tentativas para conseguir essas respostas? muito complicado. A gente teve que unir esforços, porque eu acho que o maior desafio, claro que essa é a primeira versão do nosso artigo, então eu apresentei ele acho que até o Glauco estava na sala, hoje é quinta, na terça, na sessão Sapiens. E foi o que a gente comentou. Então, assim, é a primeira versão do artigo, e até agora a maior dificuldade foi na coleta, porque assim, a gente, primeiro é claro, né, a construção, a definição dos construtos, a construção do questionário, ela é muito complexa. A gente teve que realizar alguns pré-testes, teve que melhorar o questionário para ficar de uma forma, né, mais entendível. Porém, a gente manda os convites. Claro que como o Tiago e a Beatriz já fazem pesquisas em cooperativas, então eles têm uma rede com mais participantes. E Uhum. aí, assim, geralmente quando a gente manda, a pessoa já responde e envia, né? Ah, Mas muitos não. E aí a gente tem que definir qual é o dia,
qual é o horário para enviar. Por exemplo, uma sexta-feira, 6 horas da tarde. Não é viável a gente enviar, porque geralmente eles vão acessar a plataforma na segunda-feira, às 8 da manhã, quando, né, geralmente eles chegam no trabalho, eles já estão ali mexendo no computador, então tem toda uma estratégia, uma lógica por trás disso. Tem dias da semana que a gente recebe um maior número de respostas, tem horários que a gente recebe um maior número de respostas. Então, assim, além do primeiro envio, constantemente, de 10 em 10 dias, a gente, né, contabilizava ali e reenviava os lembretes e aquela insistência, né? E aí, cada semana, cada vez aumentava um pouquinho mais. E é uma comemoração. Ah, aumentou 5 respostas, aumentaram 6 respostas, aumentaram 7. Então, uma dificuldade, um desafio para a pesquisa, o que tomou um pouco de tempo, que a gente tinha uma previsão de terminar um pouco antes, né? Foi que a gente teve que estender aí para o envio, ainda bem que tem o SEMEAD, que foi um pouco mais tardio, foi no sentido da coleta das respostas, para fazer essa análise. Isso, fiquei obrigada aqui pela sua resposta. E agora, eu fiquei com uma outra coisa que me chamou bastante atenção, é a H1, né? Então, a hipótese H1. Ali no início, vocês previam, né, como foi colocada a hipótese, uma relação direta entre a qualidade da informação e o desempenho social. E essa foi rejeitada. Então, como vocês explicam essa ausência de associação direta? Como é que vocês viram isso? Porque, como a gente até discutiu na outra sessão, e até o professor Renato Teles deu a sugestão, no sentido de que O ainda está. Renato está na USC também, foi ele que me chamou para essa. Ai, foi brilhante, eu adorei a nossa discussão. Ele é ótimo. Então, Ele é professor primeiro, de Quant lá. Ele é professor de sim, tanto que eu vi que ele discutiu bastante. Nossa, ele me deu assim várias sugestões valiosas no sentido de que, até compartilhando aqui com os colegas, eu não sei se alguém chegou a ver o trabalho, o texto, o artigo completo mesmo, que ele falou, né? Um pouco assim da leitura pesada, foram muitas hipóteses para a gente pensar talvez em desmembrar o artigo em dois, porque até pelo conceito, a gente fala muito do conhecimento interorganizacional, tem a relação técnica junto. E aí ele falou assim: olha, Marília, pensa se não dá para desmembrar para ficar uma leitura mais leve, mais clara. E assim, 2 pontos cruciais que eu sugiro que vocês melhorem, que eu acho que facilita o entendimento e a visualização do trabalho, seria colocar um modelo teórico dentro da pesquisa, onde a gente vai conseguir, dentro das caixinhas, ver quais construtos foram unidos para definir determinada variável e qual que é o sentido das setinhas, das relações. E da mesma forma colocar o modelo empírico, onde a gente tem as cargas fatoriais com o valor das cargas e para ver essa relação de sustentação ou não sustentação de hipótese, que foi outra coisa. Ele falou: não usa rejeita, não rejeita, confirma, não confirma. Usa sustentação, que é uma palavra que você tem mais um ganho para isso. Aí, até olhando aqui no artigo, né, porque a gente pensa assim, bom, a qualidade da informação em relação ao desempenho. A gente sempre pensa qualidade e performance, uma relação positiva direta. E por que que não foi? E aí foi o que ele disse, olha, mesmo quando não é sustentada, por trás disso pode ter uma explicação. E é isso que os trabalhos precisam investigar melhor, porque a gente logo de cara fala, poxa, não deu, mas o não também é um achado, também é um resultado. E a gente colocou aqui que uma possível explicação seria a questão da idade das cooperativas, que de certa forma, quanto mais tempo as cooperativas elas estão no mercado, a gente consegue ver essa oposição entre qualidade e desempenho. Ainda é um ambiente novo, como a própria Rosane falou, ela está em ascensão, ela está em crescimento, ela tem a sua relevância no mercado, mas eu acho que precisa de mais tempo para a gente chegar nesse desempenho e para a gente chegar nessa qualidade, porque eu acho que tudo ainda é muito novo, precisa ser mais explorado. Então, eu acredito que qualidade e desempenho não teve essa relação positiva por conta da idade ainda, precisa de uma maturidade
maturidade de um estudo, de maior conhecimento, entendeu? Porque eu acho que dentro do Brasil e dentro das regiões ainda existem muitas diferenças entre elas e dentro delas. Então, eu acho que foi um pouco por conta disso. Não sei se eu extrapolei meu tempo, né? Porque tem mais. Ah, eu é que peço desculpas. Tá no limite, tá no limite. Eu ia até comentar depois que você respondesse, que aí a gente passa para a próxima apresentação, mas a gente tem um tempo final reservado para debate. Tá muito interessante, inclusive, é legal esse tipo de discussão, né? Eu Gente, tá vou vendo passar como o para a segunda convite é importante apresentação. aqui? Prometo que eu fico. É super interessante, não, fica aí, eu tô aqui, minha função é essa mesmo, tá? Eu sou o chato do tempo. Pois é, eu falei, não, eu quero comentar, porque aí quando o Renato me fez relembrar os artigos internacionais onde a gente estuda, ele falou, Marília, você lembra de algum estudo lá fora que não teve o desenho do modelo teórico e empírico? E realmente, todos têm. Então, foi É, algo que eu queria complementar para os colegas também, a gente sempre trazer o desenho. Aqui foi por falta de espaço, mas a gente vai melhorar. Beleza. A gente fala no final, Marília. Eu quero falar Obrigada. sobre isso, tá? Obrigada. Eu vou botar a segunda apresentação. tá bem. Tudo bem, Rodani, a gente seguir no modelo Tranquilo, de tranquilo. vídeo? Tranquilo. Então, o segundo, então, é da Rosane Corrêa, da Universidade Estadual do Piauí. O título, então, é Cocriação, uma investigação na literatura acadêmica do Brasil. Aquele mesma verificação, se vocês estão ouvindo, tá? Título: Cocriação, uma investigação. Tá baixinho. Edição 2024 do SEMEAD. Vocês estão ouvindo? Estão Estaremos conseguindo ouvir? apresentando Sim. Trabalho que tem como título Cocriação, uma investigação na literatura acadêmica do Brasil. Está ligado à seção temática do Trabalho, Estratégia e Organizações. Eu sou a professora Rosane Corrêa, da Universidade Estadual do Piauí, e meu parceiro da pesquisa é o professor Henrique César Melo Ribeiro, da UFDPAR. A sessão manifestou-se a partir da publicação de estudo do Prahalá e Ramanowski, intitulado Co-Compete Customer Competence, em 2000. Logo, a cocriação é um termo contemporâneo, a qual relaciona-se com as interações entre a empresa e os clientes. Ela permite que os clientes façam parte do processo de coprodução da organização, fazendo com que a empresa chegue ao produto final com o maior valor agregado. Pode ser entendida como uma fonte de vantagem competitiva. A questão de pesquisa, qual o perfil, o comportamento e a tendência da produção científica e da estrutura de informação das redes sociais do tema cocriação na literatura acadêmica brasileira, sob a perspectiva da SPEL. Tem como objetivo investigar o perfil, o comportamento e a tendência da produção científica e da estrutura e formação das redes sociais do tema cocriação na literatura acadêmica brasileira sob a perspectiva da SPEL. Desde a década de 2000, o termo cocriação vem se espalhando rapidamente por meio de ensaios teóricos, análises empíricas, desafiando alguns dos pilares mais importantes das economias capitalistas. Da perspectiva da cocriação, empresas e clientes não estão mais em lados opostos, e sim interagindo entre si para o aperfeiçoamento de novas oportunidades de negócios. A cocriação é uma inovação aberta que integra o conhecimento e a informação e habilidades relacionadas a diferentes ambientes institucionais, promovendo a participação de múltiplos stakeholders, permitindo experiências mais personalizadas, imersivas e eficientes. Por conta disso, é compreensível e perceptível que a teoria da cocriação venha recebendo cada vez mais atenção na academia por meio de estudos. Quanto ao procedimento metodológico, é um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, mediante uma pesquisa bibliográfica, usando métodos de bibliometria e sociometria. No que concerne aos softwares utilizados, usamos o CINET para a geração das matrizes e o NetDraw, empregado para a criação e visualização das redes sociais dos atores. Em referência à centralidade, essa pesquisa colocou em realce a centralidade de grau, degree, e a centralidade de intermediação, between. A busca de trabalhos científicos sobre o tema cocriação foi realizada na plataforma de dados SPEL e se deu primeiramente pela seleção de palavras-chave que foram cocriação, co-creation e co-creation. Saliente-se que cada uma dessas palavras-chave foi procurada de forma não síncrona no filtro de busca drop-down boxes da SPEL, nos campos título do documento, resumo e palavras-chave. Como consequência, todos os artigos sobre o assunto cocriação foram localizados e colocados a esta pesquisa. Em função disso, a amostra dessa investigação identificou 176 artigos
numa temporalidade de 14 anos entre 2008 e 2023. À vista disso, evidencia que o citado recorte de tempo foi vinculado diretamente aos artigos encontrados na base SPEL. Em outras palavras, o primeiro artigo sobre o tema foi encontrado em 2008 e até 2023, 14 anos. Essa é a linha do tempo dos procedimentos metodológicos, de uma forma de visualizar como foi feito. Quanto à análise de discussões e resultados, os periódicos ficam evidentes que a partir de 2020 houve um crescimento da temática, fazendo com que em 2020 fossem 21 periódicos que apresentaram o tema, em 2021, 23, 2022, 20 e 2023, 20 também. Quanto aos periódicos vinculados às instituições, nós temos com 30% das instituições com entre 5 e 10 artigos, a Revista Brasileira de Marketing da Uninove, a International Journal of Innovation, também da Uninove, a Revista de Administração da Unimep, a Revista Pensamento Contemporâneo de Administração, a Innovation Management Review, a Revista Brasileira de Pesquisa de Turismo, a Revista de Administração de Empresas e a Revista Eletrônica de Administração e Turismo, seguida da Revista de Hospitalidade. Então, essas abrangeram em torno de 30% e são as que tiveram mais representação. As instituições mais profícuas, que fica evidente entre duas instituições, com 20 artigos, que foi a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais. Aí, seguida pela Uninove, com 15 artigos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 13 artigos, a PUC do Rio Grande do Sul também com 12 artigos, a Unicinos com 12, e as demais instituições evidenciado uma quantitativa um pouco menor, mas elas estão completamente integradas aos pesquisadores. Como conclusão, nós temos principais resultados, mostram uma tendência de crescimento no tema cocriação na Academia do Brasil, sendo que os autores mais profícuos e centrais foram o professor Flávio Brambilla, professor Benny Kramer, professor Cláudio Damascena, professora Marluce Ghosting, professor Ricardo Veiga, Gabriel Milan, Vinícius Brasil e Sérgio Schmidt. Esses pesquisadores também influenciaram o destaque das instituições às quais eles são vinculados, como as mais produtivas, que foram a USP, a UFMG, a Uninove, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul e a Unicinos. O tema cocriação ele foi diretamente influenciado pela divulgação dos periódicos indexados na base de dados SPEL, sendo que as revistas científicas que mais se destacaram nessa pesquisa foram a Remark, a IJI, a RAU, a RPCA, a INMR, a RBTU, a RAI, a REAT e a REV-OSP. Em referência às palavras-chave mais frequentes, usadas pelos 392 autores nos 176 estudos, foram cocriação, valor, serviço, inovação, lógica, marketing social, turismo, consumidor, consumo, experiência, rede, cocriação, satisfação, marca, relacionamento, gestão, modelo, cliente, stakeholders e estratégia. E as palavras-chave com maior degree foram cocriação de valor, cocriação, inovação aberta, serviços, turismo, valor, criação de valor, satisfação, inovação, bibliometria. Referências utilizadas. Obrigada. Obrigada, Rosane, pela apresentação do trabalho aqui. Maurício, eu posso perguntar ou você acha que é melhor só? Fica à vontade. A gente tem o tempo da apresentação, a gente tem esse tempo aqui de discussão. Fica à Então vontade. vou aproveitar aqui um pouquinho. Bom, primeiro, Fica à vontade. educada. Quando tiver no limite, eu aviso. Deixa eu ser educada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a gente começar aqui uma conversa? Tem uma mãozinha aqui. Glauco, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, eu tenho algumas questões aí para a professora Rosani, mas eu vou me ater a algumas poucas, porque, professora, eu queria bater um papo com a senhora depois, pegar seu e-mail, porque eu estou estudando cocriação
minha tese é em cocriação, e a minha dúvida vem até de uma coisa que eu estou enfrentando na tese. Eu vi que nos seus resultados, vocês abordam ali diversos autores, diversas revistas, diversos Uhum. trabalhos só tratando de cocriação, mas você vai ter trabalho da estratégia, por assim dizer, do turismo, hospitalidade e do marketing, Uhum. né? São três áreas que conversam ali com cocriação. Num desdobramento desse trabalho, vocês pensam em separar, em segmentar os campos, fazer estudos da produção específica para Sim. turismo, específica para marketing ou específica para estratégia, Estratégia ou querem abordar de maneira mais mais macro. ampla? Bom, obrigado aí, Glauco. Eu quero pedir desculpa que o vídeo ele não ficou tão bom em alguns momentos cortou, então desculpe aí pela apresentação que não estava bem redonda. Glauco, eu e o Henrique, nós trabalhamos, ele é meu esposo, ele é professor da UFDPAR, que é a federal, e eu sou professora da Universidade Estadual. E a gente trabalha muito bibliometria, sociometria, rede social, juntos. Esse estudo ele é uma pessoa muito curiosa. A gente fez dois estudos para o SEMEAD, um de inteligência artificial e outro de cocriação. Então, são estudos que são ligados à tecnologia, algo a gente pode considerar ainda recente, né? Porque é a partir de 2000 que se torna mais evidente estudos sobre cocriação. Nós realmente até conversamos sobre isso quando a gente estava fazendo o estudo, porque ele acaba ficando com a parte mais quant, as análises das redes, construindo as redes para a gente, e eu e ele junto nós analisamos. E realmente a gente tem assim, a possibilidade agora, em 2025, a gente até pensou em colocar algo ligado com uma pesquisa mais ampla, porque a gente passa essas divisões, porque a gente tem algo assim mais efetivo. Qual é a estratégia que trabalha mais a cocriação? Qual deles é? Uhum. Então, para que a gente possa ter mais definido, eu acho assim que o que a gente pensou foi realmente o que você colocou aí. Eu acho que a cocriação ele é um tema que é recente na academia mesmo, e ele vai estimular mais estudos. E acho uma proposta excelente para criar junto, que o cliente ele tem a possibilidade de dizer isso pode ser melhor dessa forma, e com isso, empresa e o consumidor se beneficiem, né? É isso. Pois é, realmente nós três precisamos conversar, professora, porque a minha tese vai tratar de cocriação dentro do ambiente de transformação Uhum. digital. E ainda tem Tá um ótimo. outro elemento que é para Aham. dar tempero aí, mas vamos trocar uns e-mails, Sim. professora. Vamos sim, eu vou colocar bem Pode aqui ser no ótimo. chat meu e-mail. O metaverso também nós estamos estudando agora, então, Agradeço. viu? Aí a gente vai poder trocar figurinhas junto. Ótimo. Obrigada. Valeu, professora. Obrigado. Depois da pergunta do Glauco, cumprimos o papel da sala hoje, não é isso? Que é poder unir, Uhum. fazer com que os pesquisadores possam sair dessa sala e ter outros trabalhos para trabalhar em conjunto. Uhum. Minha pergunta ficou muito menor nesse momento. Uhum. E aí eu pergunto se alguém gostaria de fazer mais alguma observação, alguma pergunta aqui. E outra coisa, né? A Rosânia, eles optaram pelo spell. Então, assim, parabéns. Eu sei que o uso da paciência foi feito com maestria, porque não é sempre, né? Você fala, vou usar o spell. Você fala assim, não, você não vai usar, você vai tentar usar. Talvez hoje não seja o dia, não é isso? Então, isso leva um tempo. Na USCS, a gente também estuda redes, então, nesse sentido, a gente usa bastante o Cinet, né? Uhum. Medidas de centralidade aqui que foram comentadas. A minha Uhum. pergunta iria no sentido de como estimular, né, para que a Uhum. gente tivesse um betweenness maior, mas eu posso deixar essa pergunta lá para o final. Uhum. Tá joia. E aí agora a gente segue, então, Maurício, para o terceiro trabalho? Tem tempo para tocar nesse assunto ainda, tá? Ai, Perfeito. temos? Então, por favor, Rosane, que eu vi ali é que a gente tem uma densidade baixa, você Baixa, muito está baixa. com Uhum. um betweenness ali baixo, né? Uhum. E para vocês, quais seriam as ações, né, que vocês recomendariam para poder fortalecer, para poder ter uma rede mais coesa nesse sentido no tema? É uma rede mais densa, né? O que que a E, gente observa? Que tem mundos pequenos. Os mundos pequenos, eles podem significar
que é um estudo que está, uma temática que ainda está crescente, e por isso ainda os mundos pequenos, porque a gente observa que tem autor que publicou numa revista ligada a uma instituição e tem pouca ligação com outra, então grupos de estudos que precisam ser desenvolvidos. Então, quando eu comentei com o Henrique, era justamente para a gente criar um grupo de estudo que trabalhasse a cocriação, porque aí ele pode criar o projeto de pesquisa na Universidade Federal, e a gente pode integrar professores da USP, da Uninove, que é onde nós fizemos o nosso doutorado, e também onde eu dou aula, que é a Universidade Estadual. Então, o que necessita é a criação de mais grupos de pesquisa, porque os mundos pequenos evidenciam que ela não está disseminada integrando autores, né? Então, a gente vê que o degree, ele encontra as palavras que a gente mais buscou, enquanto que o business, a gente não consegue ver uma integração. Quando a gente faz outros estudos ligados à bibliometria ou à rede social, fica muito evidente laços muito fortes, e nesse estudo a gente não viu evidência nisso, então baixíssima densidade. E aí só vai poder ser possível criando grupos de estudo com a temática. Perfeito, parabéns, né? Vocês serão aí os gatekeepers, não é isso? É interessante, sabe, professora Aline, que nós fizemos junto o doutorado na Uninove em São Paulo. E aí tinha a disciplina rede social. E aí ele estava terminando o doutorado e eu estava iniciando. Eu disse, bora fazer comigo. Ele disse, mas eu já fiz todas as disciplinas. Eu digo, bora junto. Por mesmo, saía 11 horas da instituição, era muito tarde, vamos junto. E aí ele se apaixonou, que eu acho que ele é uma das pessoas que mais produzem bibliometria. Então a rede social lá do doutorado foi muito boa para a gente. Nossa, muito bom. Eu também tenho um artigo que é um bibliométrico também usando o Cinet. Ele é bastante citado. Incrível que é mais citado por gente de fora do que daqui, né? Mas, enfim, Uhum, gostaria de deixar a sugestão, então, de que para esse grupo de pesquisa seja feito o convite para a USC. uhum. A gente tem Sim, uma linha específica que é para falar de redes, né? E sim, a gente tem ali a questão da cocriação também. A pessoa ótimo. ali, que seria, né, com quem vocês poderiam conversar, é o Sim. Milton Farina, professor Milton. Milton Farina, vou anotar bem aqui. Isso, e aí ele tem orientandos que trabalham com a questão da cocriação, né? A gente trabalha bastante lá a questão de redes, Sim, então faço também esse convite. tá ótimo, obrigada. Já que Agora, vocês tocaram no assunto de bibliometria, né? Tem um próximo artigo, que é o de análise bibliométrica. ó, que passagem, olha, estamos bem aqui. Então, por favor, deixa eu colocar aqui. Então, o terceiro trabalho a ser apresentado é Análise Bibliométrica dos Fatores de Desempenho de Inovação em Clusters Industriais. Quem vai fazer a apresentação, por favor? Eu, Paloma. Bom dia a Ah, todos. bom dia, é a Paloma Rayane Silva Bezerra, da Isso, Universidade Federal do Pernambuco. isso, Obrigada, exatamente. Paloma, por estar aqui conosco. E vai ser o vídeo, então, a apresentação em... Exatamente, o vídeo. Ah, tá bem. Por favor. Mais aquela confirmação, se o áudio está tudo certo, tá? Olá, pessoal, saudações a todos. Vamos dar início à apresentação do trabalho intitulado Análise Bibliométrica dos Fatores de Desempenho de Inovação em Clusters Industriais. Esse trabalho é de minha autoria, Paloma Bezerra, juntamente com os docentes Tassiana Jerônimo, Sandra Souza, Vanessa Schramm e Fernando Schramm. Precisamente, o foco desse trabalho recai sobre a inovação no contexto dos clusters industriais. Partimos do pressuposto de que os clusters industriais representam oportunidades de ganho para as empresas em termos de inovação, mas existem questões em aberto na literatura no tocante aos fatores de desempenho de inovação em clusters industriais. Somado a isso, observamos que existe uma predominância de revisões sistemáticas a respeito dos influenciadores da inovação em clusters industriais, mas que esses estudos se concentram em contextos mais específicos, a exemplo das iniciativas do poder público, da influência do conhecimento, das assimetrias de informação, da liderança, entre outros fatores. Diante desse cenário, se remete para a relevância de desenvolver ou de fornecer uma visão geral acerca dos influenciadores da inovação nessas estruturas organizacionais. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é mapear a produção científica internacional
sobre os fatores que influenciam a inovação em clusters industriais. No que se refere aos métodos, realizamos um estudo bibliométrico. Os estudos foram coletados na Web of Science. Inicialmente, identificamos um conjunto de 1.615 documentos. Estes foram submetidos para uma análise preliminar, resultando em uma amostra de 70 documentos. No mais, para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa, utilizamos ferramentas como o Excel e o VoiceViewer. Quanto aos resultados, observamos que, em relação à distribuição temporal, o ano de maior concentração da produção científica a respeito do tema foi 2019. E esse incremento no volume de publicação está associado a diferentes fatores, tais como necessidades que surgiram a respeito por parte dos clientes e também pelo progresso acelerado de tecnologias de informação e de comunicação, dentre outros aspectos. Em relação às fontes de publicação, nós identificamos que são poucos os autores, são poucos os periódicos, na realidade, que têm um maior volume de publicação a respeito do tema. E que a maior parte dos periódicos produzem pouco. Isso indica que existe uma dispersão da produção científica sobre os influenciadores da inovação em clusters industriais por um volume amplo de periódicos. Relativo a essas publicações, a essas fontes de publicação, também identificamos quais são os eixos temáticos explorados por cada cluster. Identificamos que estes periódicos, no geral, tratam sobre a inovação tecnológica, sobre o desenvolvimento urbano, regional, nacional ou internacional e a gestão de pequenas empresas, inovação e empreendedorismo, desenvolvimento regional e administração, com destaque para a tomada de decisões. Como vocês podem observar, esses clusters tratam sobre diferentes eixos temáticos, sobre diferentes aspectos relativos a esse recorte que foi realizado, mas identificamos que eles convergem, esses clusters convergem ao apostarem na inovação como fator determinante do desempenho tanto dos clusters como também das regiões, né, dos recortes geográficos. Com relação à autoria dos artigos, né, a autoria desses documentos, identificamos que são poucos os autores mais produtivos, com destaque para Francesc Xavier Molina Morales. Não existe uma diferença significativa de ocorrência entre esses autores, e para verificar qual é o nome de maior destaque, nós utilizamos o índice, o H-index. Por isso, né, chegamos à conclusão que Francesc Xavier Molina Morales é o principal nome que produz artigos, estudos, sobre essa temática, sobre esse domínio temático, recorte temático deste trabalho. Por fim, identificamos 3 linhas de pesquisa, que são pesquisa e desenvolvimento, gestão do conhecimento e redes sociais. O primeiro cluster trata sobre a capacidade de exploração e de absorção do conhecimento obtidos por meio da realização de pesquisas. O segundo cluster trata sobre não somente a aquisição, mas também o gerenciamento e o compartilhamento, a difusão de informações entre os atores que constituem esse cluster. E o terceiro cluster, que se refere às redes sociais, trata sobre os elos que são constituídos e as interações, as iniciativas de cooperação que são estabelecidas entre diferentes atores sociais que constituem esse cluster, que constituem um determinado cluster que fazem parte daquele determinado recorte geográfico onde este cluster está fixado. Com isso, concluímos que o tema ele continua a despertar grande interesse entre múltiplos atores sociais no cenário internacional, uma vez que o incremento do desempenho de clusters industriais e o desenvolvimento econômico das regiões perpassa pela inovação. Somado a isso,
identificamos que a inovação em clusters industriais é influenciada por diversos mecanismos, com destaque para pesquisa e desenvolvimento, a gestão do conhecimento e as redes sociais. Muito obrigada pela atenção de todos, também pela oportunidade. Obrigada, Paloma, pela apresentação. Paloma, aqui eu estou vendo que você tem, ó, dentro do artigo, tem a Universidade Federal do Pernambuco, a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande. Então, quer dizer, é resultado de um grupo de estudos a sua pesquisa? Ou como que é, assim, você ter 3 universidades aqui? Primeiramente, saudações a todos. Com relação aos atores que fazem parte, né, da pesquisa, não é um grupo de pesquisa oficialmente consolidado, mas nós temos uma interação porque eles foram os meus orientadores. Então, é a orientadora da graduação, os orientadores do mestrado e agora do doutorado. Então, eu procuro sempre trabalhar temáticas que, obviamente, fazem parte do meu interesse de pesquisa, mas que ligue pontos centrais, pontos convergentes entre esses professores, entre esses pesquisadores. Ah, entendi. Você que é o elo aqui, né, entre as 3 universidades. Parabéns. Isso sempre fica rico, né? Essa relação aí e as instituições enriquece bastante os trabalhos. Nossa, me chama muita atenção vocês terem escolhido a Web of Science para colocar no VozViewer. Normalmente a gente faz o Scopus. O Scopus tem mais informações e no VozViewer funciona melhor. Então, foi né, colocou aqui mais um degrauzinho aqui de dificuldade. Então, parabéns, o que foi escolhido para poder trazer como resultado também foi muito bem escolhido, gostei bastante do tema. E agora, esqueci de ser educada, deveria ter perguntado primeiro. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta para a Paloma? Tudo certinho? Maurício, por favor. Bom, então agora a gente passa para o debate, e a gente pode retomar aquelas pontas soltas que a gente deixou por questões de tempo e disciplina, tá? Tanto do trabalho da Marília quanto do trabalho da Uzani e com as conexões aí que a gente tem com o trabalho da Paloma também. São 3 trabalhos bem interessantes. Ah, não, Rosa, eu pensei que ela estivesse falando com a gente, mas não tá não. Voltou. Enfim, fique à vontade para continuar naquelas perguntas capciosas ali. Não, eu gostei bastante dos 3 trabalhos. Desculpem aqui, né? 3 mulheres apresentando, então, nossa, isso é bastante representativo, é, muito claras na forma de colocar o trabalho, artigos muito bem escritos, estruturados. O que foi, eu sei que tem a limitação, né, de espaço para colocar aqui, mas as escolhas foram muito bem feitas, o que demonstra a familiaridade e o prazer em relação à pesquisa. Então, foram leituras prazerosas. Eu gostei bastante. Eu aqui que agradeço, né, a oportunidade. O Renato que me fez o convite e gostei bastante. Estão todas de parabéns. Então, além de parabenizar, mas eu queria perguntar, Paloma, também como é que foi essa filtragem, né? De você pegar um número de 1.600 artigos, aí foi diminuindo, como é que foi? Assim, vocês se dividiram para fazer esse filtro? Alguém ficou com essa parte, outra ficou. Como é que foi essa divisão do trabalho, né? Exatamente. Bem, primeiro nós realizamos uma análise preliminar. Na verdade, ela foi realizada por mim, essa parte do trabalho, da análise preliminar, para selecionar aqueles artigos que eram mais aderentes à nossa proposta, ao objetivo da nossa pesquisa. E aí, quando chegamos definitivamente à amostra, obviamente que em um primeiro momento foi realizado por mim, mas foi revisado pelos professores,
E aí, quando definitivamente chegamos à amostra, nós dividimos o trabalho em equipe, em termos de cada um fica responsável pelos clusters, e fizemos sessões online, tendo em vista que estamos em recortes geográficos distintos, fizemos discussões online para trocar informações a respeito dos resultados de cada cluster e verificar o que cada um, obviamente, tinha a acrescentar. Bacana. Acho que eu pensei que o Glauco ia estar aqui ainda, que ele também estava bem interessado no trabalho da Rosani, mas a gente continua com você, Aline, naqueles tópicos que a gente interrompeu do trabalho da Marília, se você quiser. Não, Maurício? para mim, eu acho que a Marília respondeu muito bem. Eu acho que a Marília colocou a análise que o Renato Teles fez do trabalho, pedindo para que transforme esse artigo em dois, que ela traga o modelo teórico, que ela traga a imagem, né, discuta um pouco mais, mas a gente entende a falta de espaço e as escolhas que você fez com que todos se interessassem pelo seu trabalho. Então eu acho que, né, para um próximo, dividir em dois, tá? Mas tudo bem, no próximo. Esse não ficou ótimo, né? Aceito no SEMEAD, aí depois você dá sequência, e é bom, né? Que, por exemplo, o Renato Teles, ele gosta muito de formas inovadoras de lidar com os resultados. Então, tudo bem, entendi. Vou fazer a referência com a literatura e coloco na minha discussão dos resultados. Mas a forma com que ele faz isso é sempre, como ele falou para você, Marília, não use rejeitou, aceitou. Não, não faça, né? Esse é um estilo ali do Renato. Então, que bom que você teve aí essa conversa com ele e concordo essa Exatamente. divisão aí entre dois trabalhos. Isso, porque o que ele expôs, ele falou assim, bom, primeiro porque tudo que a gente escreve, a gente acha que é importante dar um trabalhão. Então, para cortar, a gente fica morrendo de dó, né? Fala, poxa, eu É, levei tanto tempo. Só que a gente tem que pensar como leitor. E às vezes o leitor, ele não consegue ir, né, nos artigos clássicos, nos que a gente vai e faz a leitura completa. Então, é o que ele fala. Às vezes, para escrever, a gente tem que conhecer, ter um conhecimento mais detalhado, mais aprofundado, mas a gente tem que escrever de uma forma leve, clara e objetiva para o leitor entender. E aí foi onde ele me questionou, por exemplo, a sua variável lá, é, ele falou, a sua variável dependente, que é o desempenho social. Você sabe que os construtos foram as estratégias sociais, a missão social e os objetivos sociais da cooperativa. Mas para quem está lendo, não. Então, se eu transformasse, se eu colocasse o modelo teórico dentro do artigo, o leitor ele conseguiria ver de uma forma mais fácil que o desempenho social ele foi calculado através da missão social da cooperativa, através do objetivo social da cooperativa, através das estratégias que ela tem. Então, isso facilitaria, né? E realmente é assim. Igual ele fala, a qualidade da informação, como que foi construída essa métrica. Então, pelo desenho, ó, eu utilizei esses construtos para chegar nesse outro de segunda ordem. E aí foi muito bom, porque refletindo nos artigos que a gente lê, que a gente vê, realmente sempre tem o desenho das variáveis e também o desenho lá nos resultados, porque como a gente usou equações estruturais, é a mesma ideia, né? É interessante você ter o balãozinho com o valor da carga fatorial. Isso chama mais atenção do que está escrito em forma de texto, porque a gente acaba se perdendo, aí tem que voltar no texto para entender o conceito lá embaixo e por forma de tabela. Então, foi um agregado muito grande. Normalmente a gente costuma colocar nas nossas pesquisas, mas essa passou batida e a gente vê que realmente fez falta, tanto o modelo teórico com a construção das variáveis, quanto o modelo empírico com os resultados ali de uma forma mais visual do que não só escrita. o recurso visual nos artigos, não só para
para ajudar o leitor, né, no entendimento daquilo que foi feito, mas também para citações, né? Agora, o recurso visual também nesse sentido, falando um pouquinho dos outros trabalhos, a gente tem o Prisma quando faz a revisão sistemática de literatura, e todo o caminho que você percorre, você trazer isso numa informação visual. Então, o modelo também, né, trazer essa informação, as cargas fatoriais ali já na imagem. Com certeza, isso ajuda bastante para que o seu artigo seja entendido, replicado, não é isso? Então, poder ter o seu estudo replicado é muito. A possibilidade é maior quando você acaba por ter esses recursos. Mas agora é daqui para frente, de dois Isso. em dois, E e por aí. isso que estamos aqui, né? Para Exato. ouvir ver outros olhares e melhorar, né? Porque a gente sabe que sempre tem o que melhorar. Às vezes o que está claro às vezes acontece com a gente mesmo, tá claro na nossa cabeça, mas a gente não consegue colocar no papel. Às vezes a gente acha que conseguiu colocar no papel, mas um terceiro que está lendo não entende da mesma forma. E a pesquisa é assim, ela vai mudando, ela vai melhorando, ela vai se adaptando. E aí, para o próximo, a gente já vai mexer um pouquinho no trabalho, na tentativa de melhorar e considerar as sugestões aí. Obrigada, viu, Aline? Eu é que agradeço. Deixa eu conhecer um pouco a Gisele. A Gisele está aqui, está quietinha. Professor, eu estou aqui, eu faço doutorado aqui na FEA. Minha pesquisa está em como as Deep Techs comercializam seu produto tecnológico. Ah, Então, é um pouquinho diferente de tudo que a gente está falando, e eu estou amando uma sessão feminina, que a gente fala bastante, acho que as contribuições foram todas maravilhosas. E eu estou fazendo uma observação aqui não participativa para uma disciplina de métodos qualitativos, e eu estou uhum. adorando, e é bastante diferente essa sessão das que eu estou assistindo, por isso que eu estou quietinha aqui. Mas você já fez a sua bibliometria em relação ao seu tema? Eu Você fiz. já fez a revisão sistemática da literatura? Onde é que você está? Não, professora, eu fiz uma revisão bibliométrica do tema A Incerteza e o Empreendedor de Startup Deep Tech. Eu apresentei aqui no CMEAD ontem de manhã, e eu estudei para saber a centralidade da comercialização. E ele está lá no mapa temático, ele aparece. Está bem central mesmo a comercialização e a tomada de decisão como tópicos importantes, mas pouco estudados. Então, o Uhum. objetivo aqui da minha pesquisa é entender por que que elas têm uma grande dificuldade, nascem da universidade, né? Todas as soluções nascem na universidade, e elas têm uma grande dificuldade de se comunicar com o mercado. E eu venho do mercado, né? Eu tenho 30 anos lá na área de vendas de empresas multinacionais de bens de consumo duráveis. E me aventuro aqui, eu fiz um mestrado profissional na FIA e venho fazer um doutorado acadêmico para entender um pouquinho como é que fica meu cérebro com esses dois lados aqui, um corporativo e um acadêmico, e vamos ver como é que sai. Não, isso é fantástico. E é fascinante, e uma vez aqui dentro não sai mais. Já vamos avisando, né, pessoal? Não queria ser eu a contar, mas eu acho que vamos deixar claro para a Gisele. Acabou. Ah, é? Será assim então? Gisele, te faço um convite para que você conheça um pouquinho o Centro de Inovação Inova USCs. Então, lá a gente faz ideação, a gente faz hackathon, e agora a gente está recebendo 10 startups na incubadora. Então, a incubadora está com as startups. E é interessante a gente saber se tem alguma dentro do seu tema, para que a gente possa É. fazer aí essa relação. Professor, eu tive lá na UX. Eu fui olhar um pitch de Ah, vocês, eu tive lá acho que 28 de setembro, porque faz parte do meu primeiro artigo da minha tese, né, que é como eles comunicam o produto deles, e eu conversei, e eu vou voltar lá sim, porque eu vou nas incubadoras, então eu vou pesquisar o empreendedor Deep Tech, a incubadora, a aceleradora, o investidor e as indústrias. Então, para perfeito. compor Todo. como é que é o ecossistema realmente para entender o que conversa e o que não conversa. E eu sei que lá tinham 13 incubadas, das 13, 3 são Deep Techs. Então eu vou lá Interessante. sim, pode ter certeza. Que bom. Tá vendo, gente? Ó, tem uma relação toda aqui.
só o Maurício, né, Maurício? E agora, Maurício, onde você estuda? Que curso Ah, eu você tô aqui faz? O que você está quietinho, né? pesquisando? Não, mas é isso, eu tô aqui na fase de inicial do mestrado, não inicial do mestrado, mas inicial em academia, né? Eu terminei a graduação na FEA e Em quê? continuei aqui. Trabalho com consultoria financeira e pesquisa em estratégia e responsabilidade social corporativa, né? Então, muito interessante os sistemas. É muito bacana isso de ter informações que vêm do mercado e ter informações que vêm da academia, né? Eu pelo menos me sinto evoluindo melhor, tem boas sinergias, principalmente quando a gente está na área de negócios e tem muitas sinergias do meu ponto de vista. Maurício, tanto para você quanto para a Gisele aqui, como vocês têm esse contato direto com o mercado, né? A gente, como orientador, a gente sempre fica, escuta, mas a lacuna teórica é? Mas a lacuna teórica é? Então, nesse momento, essa sessão de hoje é muito importante, porque olha só, quando a gente teve os dois bibliométricos, é ali que você identifica o que é relevante, como a academia trata o seu tema e como o seu tema é tratado e quais, dentro desses artigos mais relevantes sobre o seu tema, quais são as lacunas. Então, lá no final de todo o artigo, tem que ter, é regrinha, né? Ele tem que ter ali quais são as limitações, que é ali que você pode, né? E quais são as indicações de estudos futuros. Então, o bibliométrico te ajuda nesse sentido. Agora, a revisão sistemática da literatura, ela vai te ajudar no sentido de qual vai ser a metodologia que vai te deixar feliz. Qual que é a metodologia que você fala, olha, eu quero trabalhar o meu tema dessa maneira. Então, estudar toda a metodologia, como é que foram colocados os resultados. Então, acho que tanto para vocês dois sempre vai ter essa conversa. Mas a lacuna teórica? Mas a lacuna teórica, é isso? E aí, Sim. eu acho que a sessão de hoje foi um show nesse sentido. E o que a Marília falou, sempre o recurso visual vai fazer com que a sua audiência ali esteja com você. Então, terminou a metodologia. Qual é a imagem da sua metodologia? Como é que ela está estruturada, né? Então, dos trabalhos que você escolheu, que ordem você quer? Histórica, temática? Que imagem tem ali? Então, acho que a sessão de hoje foi muito rica nesse sentido. Muito obrigada pelo feedback, pela contribuição e pelo incentivo. Isso. Vamos lá, é maravilhoso. Certinho? Mas é Então, Maurício, a gente encerra aqui? tudo certinho, encerramos. Eu vou só fazer um pedido que eu mandei lá no começo, que é, por favor, encarecidamente, avalie nossa sessão. Pode Tá bem. deixar. Tá, Gente, grande pessoal? abraço. Nos vemos na Um abraço, academia. parabéns e sucesso Obrigado. para todo E mundo. Tchau, até mais. gente. Foi um prazer. Tchau. Tchau.